Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Carreira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre agronegócio, o ambiente ali da medicina veterinária. Eu vou estar conversando com Fabrícia Lima. Ela é mentora, palestrante, médica veterinária, né? Acho que falei quase tudo aqui, né, Fabrícia? Falou sim, professor. Muito prazer, né? Eu agradeço a sua presença aqui no nosso Conexão Carreira. Seja bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho desse ambiente em que a gente vive, né, que é o agronegócio, a veterinária, que tanto impulsiona o país, né, e que a gente tem muito para mostrar. É muito bom estar aqui com você. Bem, vamos lá, então vamos começar aqui a nossa conversa. Eu vou já trazer uma pergunta que é clássica aqui. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua formação profissional, para quem está acompanhando poder conhecer um pouquinho mais. Bom, eu sou médica veterinária, né, formada há alguns anos pela UFMG, e eu segui a minha carreira, desde que eu entrei na universidade, eu tinha muito na minha cabeça do que eu queria fazer. Eu queria ser professora. Eu sempre tive a docência como um caminho e era isso que eu queria fazer. Então, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado na área da veterinária, né? Fiz em ciência animal e escolhi uma área que a gente chama de reprodução animal, que é a área de grandes animais. E nesse tempo eu já pensava muito em fazer o mestrado e o doutorado para dar aula e para desenvolver pessoas. Então eu falo que a minha carreira ela é muito pautada na questão de desenvolvimento de pessoas. Lá atrás eu já desenvolvi essas pessoas como professora e ainda hoje o faço, né? Eu ainda sou professora na Faculdade Arnaldo e eu falo que eu gosto muito de ser veterinária, mas eu gosto mais ainda de ser professora. Há poucos anos agora, a minha vida foi tomando alguns novos rumos, né? Eu comecei a fazer um trabalho de consultoria, né? De coordenação de um sistema educacional dentro de uma empresa do agronegócio e uma empresa de consultores. Uhum. Então, é uma empresa que tem um nome nacional e a ideia era um projeto muito bacana, que era da gente montar um sistema educacional dentro da empresa para assimilar os jovens profissionais que estavam vindo das universidades, né, veterinários, zootecnistas, agrônomos, para a gente colocar eles diretamente no mercado de trabalho, né, formar esses profissionais. Prestar uma consultoria para esses egressos? Não. O trabalho da empresa é um trabalho de consultoria em fazendas, uhum, principalmente em pecuária de corte. Sim. Então, o trabalho do sistema educacional, do projeto, era formar novos consultores. Sim. Então, pegar um estagiário, a gente tem um programa de estágio, então a gente pega o estagiário lá no 5º período ainda da universidade e a gente tem o nosso próprio sistema educacional, com treinamentos, com capacitações, com mentorias, com desenvolvimento dessas pessoas, às vezes em grupos, às vezes individualmente, e aí a gente leva essa pessoa para um programa trainee. E aí, quando ela tem interesse, ela se torna um consultor. Esse consultor... Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Então, esse consultor, ele trabalha muito com pecuária de corte. Hoje em dia, também, a gente tem muita demanda de agricultura. E onde que estão essas fazendas? Essas fazendas estão no Brasil inteiro, né? Então, eu falo que para trabalhar com agronegócio, a pessoa tem que gostar de duas coisas. A primeira é estudar, né? Porque é uma área que você tem inovação o tempo todo. Então, você precisa estar sempre se capacitando, sempre aprendendo coisas novas. E a outra coisa, a pessoa precisa gostar de viajar, né? Porque muitas fazendas, às vezes, são longe, né? Não estão nos centros urbanos. Né? Nem então, sempre tão fácil de chegar, né? Exatamente. Uma logística, às vezes, difícil, né? De transporte. Né? Então, mas tem a recompensa no final, né, Lucas? De você trabalhar vendo uma paisagem maravilhosa, né? Trabalhar junto à natureza. Então, eu falo que é um privilégio poder desenvolver pessoas para trabalhar com as coisas que elas gostam.
Então, dentro da empresa hoje, essa empresa de consultoria, você trabalha nessa parte, pegando esses egressos ou alunos que estão aí formando e capacitando para que eles possam atuar como consultores dentro da empresa. Exatamente. E existe um perfil, né? Você acabou de falar aí para gente sobre as vantagens, por exemplo, tem os desafios de estar atuando no agronegócio, tem as desvantagens, mas a gente poderia traçar um perfil que talvez o profissional que queira seguir essa área do agronegócio precisaria ter, no mínimo, para que possa ser um bom profissional dentro dessa área? Sim, eu acho que a gente pode falar de algumas características que a gente sempre deseja, né? Que é aquele profissional curioso, né? Que é aquele profissional que gosta de aprender, como eu falei anteriormente, que tem curiosidade por saber das coisas novas, da inovação. O agronegócio hoje, ele está muito em evidência, né? E o nosso objetivo na empresa e também levar isso para as pessoas é que elas vejam o agronegócio como uma coisa sustentável, né? Como um setor que gera empregos, como um setor que alimenta o mundo, né? Então, eu acho que o perfil dessa pessoa tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa estudiosa, que gosta dessas inovações, que gosta de fazer essa interface, né? Mas a gente tem algumas outras características comportamentais também que eu posso falar. Uma boa comunicação, né? Então, a pessoa tem que saber se comunicar, porque ela vai estar se comunicando desde um gestor, desde um dono de fazenda, até a equipe dessa fazenda. Que, às vezes, tem pessoas que ainda não são tão instruídas na questão educacional e que você precisa ter acesso a essas pessoas, porque eles são os profissionais que vão fazer a mão na massa ali, atuar, e você tem que passar essas instruções. Então, acho que a comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação confiante, é sempre desejável. Além da comunicação, uma outra coisa importante é a proatividade, né? Então, ela tem que gostar, ela tem que querer, ela tem que ser a gestora da própria carreira. Eu acho que o mercado hoje, ele busca um profissional que tenha o controle da sua carreira, do seu crescimento, né? Aquela pessoa que está sempre em busca de novos desafios. E eu vejo isso muito em alguns jovens. E nesse caso, que goste do desafio, né? E que goste do desafio, né? Porque, como a gente mesmo falou, até a própria questão de logística, muitas vezes, para deslocar, a pessoa tem que ter essa proatividade e a vontade, né? De estar aberto a esses desafios, né? Exatamente. E aí, às vezes, você vai para o campo, a realidade, às vezes, é diferente do que você se preparou na universidade. Na universidade, nos livros, você vê lá tudo bonitinho, tudo acontece de um jeito, mas na hora que você está na prática, nem sempre é assim. Às vezes você está com um cliente, né, que a pessoa herdou aquela fazenda e ela não sabe absolutamente. São advogados, são médicos, são engenheiros e não sabem do negócio rural. Então, eles procuram a empresa de consultoria, eles procuram o consultor para que essas pessoas os orientem, né, do que fazer, de um planejamento estratégico para a fazenda, de onde investir o seu dinheiro. Então, não diz respeito só à parte técnica, né? Diz respeito também a outras habilidades que esse profissional tem que ter. E eu acho interessante a gente falar que novas habilidades, diferentes das habilidades que a gente aprende na faculdade de veterinária, ou de zootecnia, ou de agronomia, são muito bem vistas, sempre. Então, você entender de finanças, você entender de gestão, você entender de comunicação, né? Eu achei interessantíssimo essa sua fala, né, sobre a comunicação, porque, por exemplo, a gente falar, eu sou da área do direito, então falar que um profissional da área do direito tem que saber ter uma boa comunicação é algo óbvio. Agora, quando a gente pensa nos profissionais, por exemplo, que atuam com agronegócio, né, com medicina veterinária, talvez isso não seja um ponto que a gente destacaria. E você colocando isso e mostrando aqui para a gente na prática como que a comunicação ela pode ser fundamental para esse profissional, é algo que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando vai parar e falar, é verdade, né? Eu não tinha parado para pensar desta forma, como que essas outras habilidades são tão importantes quanto
para outras profissões que essas habilidades já são essenciais, fundamentais, né? Sim. Quando você pensa no agronegócio, Lucas, a cadeia do agronegócio, ela movimenta milhões, Sim. né? E quando você pensa no mundo, você tem exportação, importação, você tem regras, você tem compliance, se você que é do direito, você sabe muito bem sobre isso, né? Então, assim, eu não estou falando que o profissional ele tem que entender a fundo disso, mas ele tem que saber... Buscar ter um conhecimento mais amplo, né? Ter um conhecimento mais amplo e essas novas habilidades, não ficando só muito preso ao técnico, tá? Porque o técnico, ele já é, assim, condição sine qua non. Então, a pessoa já tem que ter esse técnico bem desenvolvido. As novas habilidades, eu acho que é o diferencial. Sim. Né? Então, às vezes você atende clientes que são pessoas, na maioria das vezes, instruídas, que querem saber o processo, que entendem de finanças, que entendem de gestão, né? E aí, como é que você, como consultor, como profissional, você orienta e você indica se você não entende a fundo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, essas novas habilidades, e ser uma pessoa que está disposta a continuamente estudar e ter esse aprendizado, aberta a novos aprendizados. Sim, e no caso, né, desse trabalho de consultoria, né, no agronegócio, qual a formação que esse profissional precisa ter? Por exemplo, se ele for médico veterinário, ele consegue também atuar nessa consultoria? Qual seria a formação necessária? Sim, no caso desta empresa que eu trabalho, que é a Exagro, a empresa ela tem consultores formados nessas 3 áreas que eu falei. Veterinária, zootecnia e agronomia. Então, essas pessoas atuam na orientação e na condução técnica de determinados assuntos. Então, você tem lá animais, o que você vai fazer com esses animais, o que você dá para esses animais comerem, quantos quilos que esses animais vão para o abate, onde que você vai mandar abater esses animais vão para exportação, vão ser para consumo interno. Essas tomadas de decisões do que comprar de fertilizante, do que comprar de ração, né? Quando que você vai fazer uma estratégia de planejamento nutricional, né? Que época do ano que você vai fazer isso. Então, esses 3 profissionais dessas áreas que a gente chama de ciências agrárias são aptos a fazerem esse tipo de trabalho. Né? Então, o que a gente faz é quando a gente traz esse estudante para dentro da empresa, a gente tem metodologias próprias, não só de ensino, mas ferramentas também da própria empresa. Então, essa pessoa, esse estudante, ele começa a vivenciar o dia a dia da consultoria, ele vai fazer estágios em fazendas. Além do estágio em fazenda, ele também participa de estágios online, né, de capacitações, treinamentos online. Então, ele vai fazer os 2 lados, para que, na hora que ele saia para atuar, ele consiga fazer essa interface entre o teórico, que ele viu na universidade, e a gente também complementa em algum momento, com a prática, com o que acontece lá no dia a dia, com os desafios do dia a dia. Eu estou achando interessantíssimo. Tudo que você está colocando aqui, que você está falando para a gente, eu estou achando interessantíssimo, porque eu acho, aqui no Conexão, a gente sempre tenta trazer para os nossos alunos, para as pessoas que acompanham, uma visão para além daquilo que você já tem na profissão, né? Então, a gente já teve profissionais que passaram aqui, que falaram sobre a importância, né, de ter uma formação mais humanística. Outros profissionais passaram aqui que falaram da importância, por exemplo, de você ter uma formação mais aberta à diversidade, de saber Libras, de conhecer. E eu acho que você está trazendo aqui, para quem está nos acompanhando e que é dessas ciências agrárias, né, uma possibilidade para esses profissionais que vai além daquilo que é ser um médico veterinário, que é ser o agrônomo propriamente dito, né? Então, ou seja, as pessoas que estão acompanhando falam, poxa, é um campo aí a ser explorado e que eu acredito que é extremamente rico. Não, né? E é exatamente isso que você falou. A empresa, ela tem demanda grande por profissionais. Né? Então, por que a empresa decidiu fazer esse programa de desenvolvimento de profissionais interno? Porque a gente não encontra esse profissional completo, às vezes, no mercado. É claro que... Com uma formação de consultor. Exatamente, mesmo, né? Com essa formação de consultor e com a vivência
da empresa, com o que a empresa tem de ferramenta, de ferramental, né? Então, assim, é claro que existem várias consultorias boas no Brasil, né? E vários consultores excelentes. Mas para a gente se tornou mais viável fazer esse programa dentro da empresa, porque aí a gente molda aquele profissional de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o nosso cliente, de acordo com a nossa demanda. Né? E é interessante, Lucas, uma coisa que você falou, porque na veterinária, eu vim da veterinária, eu fiz veterinária na UFMG, e sempre, desde a minha época de estudante, quando a gente pensa em veterinária, a gente pensa no cachorro, no gato, né? No veterinário de pet, e a veterinária é muito ampla, sabe? Então, isso que eu estou te falando é um braço da veterinária que ainda é pouco explorado, né? A remuneração é uma remuneração que a gente considera muito boa para o mercado, acima dessas remunerações, às vezes, de veterinário de pequenos animais, né? Tem a questão da mobilidade, né? Então, se for uma pessoa que ela não pode se movimentar, né? Que ela não pode mudar de cidade, que ela não pode mudar de estado, realmente é uma área que ela vai ficar restrita, né? Porque as fazendas, a maioria delas, de gado de corte, são fazendas de grandes extensões. Então, elas ficam, às vezes, em estados mais longe de onde a gente está falando, né? De Belo Horizonte, de Minas. Então, você vai ter que sair do centro urbano, né? Mas nada te impede de morar numa cidade como Cuiabá, numa cidade como Campo Grande, lá em Goiânia, por exemplo, né? E de se deslocar para as fazendas dessas regiões. Mas a pessoa tem que estar disposta a viajar. Aquilo que a gente estava falando logo no início, falou anteriormente. Dessa proatividade e também dessa disposição, né, que o profissional tem que ter para estar atuando nessa área. Né? Exatamente. Agora, Fabrícia, a gente já falou um pouquinho também sobre o perfil, sobre habilidades, o que seria necessário para o profissional. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de gênero. Né? Você, uma profissional, uma mulher que está aí atuante na área, né? Com certeza já bem-sucedida. Você sentiu, né? Você passou por situações, por ser mulher e atuar nessa área de preconceito. O que você pode passar para a gente relatar sobre a sua experiência enquanto mulher atuando num meio, num campo que a gente sabe que ainda é muito formado por profissionais do sexo masculino, né? A gente vê que ainda tem um meio muito masculinizado, né? Qual foi a sua experiência, né, ao entrar nesse mercado? Passa um pouquinho para a gente sobre a sua experiência pessoal. Interessante a sua pergunta. Tem várias... Você sabe que professor tem muitas histórias para contar, né? Então, eu vou te contar uma. Foi especificamente na minha época de doutorado. Eu estava fazendo meu experimento de doutorado. Já era, né, formada, não era graduanda mais, mas ainda era estudante de doutorado. E aí eu fui conduzir o meu experimento numa cidade em Minas mesmo, mas numa fazenda de gado de corte, né? E como eu te falei anteriormente, minha área é reprodução, que é uma área reprodução de grandes animais, né? De bovinos. Então, é uma área que ela é um pouco mais, tem um pouco mais da presença masculina mesmo, né? Então, a mulher, ela acaba ainda sendo vista como frágil, né? Como incapaz em alguns momentos. Ela precisa provar a todo momento que ela é capaz, sabe? Eu acho que a gente já avançou bastante. Eu acho que muita coisa já tem sido feita por muitas, né? Hoje eu tenho muitas alunas que me representam totalmente. Eu não estou muito mais nessa área de campo, mas lá, quando eu fui fazer esse experimento, eu cheguei na fazenda e tinha em torno de 80 animais no brete para eu coletar sangue desses animais. E eu tinha levado todo o material para coletar, né? O tubinho, aquele mesmo que a gente utiliza lá quando a gente vai coletar, quando o laboratório vai coletar o nosso sangue, a gente faz no animal. E tinha os vaqueiros da fazenda que estavam à minha disposição para me ajudar, mas eu era a única mulher. Tinha mais ou menos uns 6 vaqueiros, 80 animais dentro do curral, e a gente tinha que pegar animal por animal, eles tinham que conter esse animal, segurar esse animal para eu coletar o sangue. Isso, para conter esse animal, você tem um brete, que é
um equipamento, né, que prende esse animal e não deixa esse animal se movimentar muito. Então, a coleta de sangue desse animal é na jugular, seria na jugular, né? E então ele ficava todo preso, os vaqueiros iam segurar o brete para mim e eu só ia pegar a agulha, fincar e depois pegar o tubinho, o vacutainer e coletar o sangue. E aí, quando eu fui fazer isso, eu peguei meu material, olhei, peguei a agulha, peguei o vacutainer e eu estava observando, no momento que eu estava lá, eu observava que todos me olhavam e pensavam assim, e olhavam pensando assim, será que ela vai conseguir? Será que ela dá conta? Será que ela dá conta? Né? Então, eu senti essas observações, esses olhares, um às vezes cochichando com o outro. Eu senti um ambiente ali de desafio, né? E aí você vai ficando nervosa, né? E aí eu olhava para a agulha, eu olhava para o tubo e falava, e agora? Pensar, isso deu fração de segundos, Lucas, mas pareceu uma eternidade. E agora, o que eu faço? Aí, rapidamente, eu lembrei o que tinha que fazer. Eu tinha que pegar o canhão, colocar na agulha para coletar. E aí eu comecei a coletar. E aí eu só fui ganhando a confiança deles à medida que eles viam que eu conseguia fazer. Sim. Eu tenho certeza que se fosse um homem que estivesse ali, ele não passado por essa situação hostil, né? Hostil, exatamente. Não teria passado por isso. Isso sem contar outras vezes, que às vezes eu chegava no curral para palpar a vaca, né? A gente faz diagnóstico de gestação, então eu chegava no curral para palpar a vaca. O vaqueiro falava comigo assim, pode derrubar a vaca? Eu falava, não, eu vim aqui palpar, você faz a contenção. Então, é sempre esse desafio. Eu acho que melhorou, eu acho que eles aceitam mais a mulher dentro desse ambiente, né? Mas ainda é um ambiente hostil, ainda é um ambiente em que a mulher tem que ter coragem, né? Tem que ter certeza do que ela está fazendo. Eu ia até perguntar, né? Com relação, por exemplo, hoje, as futuras profissionais, as pessoas que estão entrando no mercado, o que você falaria, né, para elas? Uma vez que, por mais que a gente tenha tido uma melhora quanto ao preconceito, né, que existe com relação à mulher nessa área, ainda existe. Ainda existe. Como encarar esse preconceito? Como tentar, né, bater de frente com esse preconceito que existe dentro dessa área ainda tão masculinizada? Aí, Lucas, eu acho que é interessante a gente recorrer às nossas habilidades socioemocionais, sabe? Eu acho que a gente tem que recorrer à nossa inteligência emocional, né? Chegar com calma, falar as coisas com clareza e se posicionar, sabe? Eu acho que é importante a mulher se posicionar. Ela colocar que ela está ali para fazer o trabalho dela, né? E ter postura para fazer aquilo ali. Então, como eu falei, é ter coragem para chegar lá e fazer, mas no momento de fazer, é se manter na sua postura de profissional, né, de técnica e de competente. Então, para não ter nenhum problema, estude antes, pratique antes, esteja o mais confiante possível, não vá sem saber, porque as pessoas acabam aproveitando disso. Né? Vão te desafiar de alguma forma. Vão te desafiar, né? Vão. Acho que faz parte das relações, né? Da questão ainda do ser humano. A mulher ainda tem um espaço a ser preenchido aí na sociedade. Mas eu brinquei, né? Que eu falo que as minhas alunas me representam, porque é uma felicidade quando eu vejo uma aluna minha trabalhando, não só na minha área, mas em outras áreas que exigem também essas habilidades, e vejo elas tendo sucesso. Então, eu fico muito, muito feliz. Levo muitas para dar palestra para mim em sala, para falar um pouco da sua experiência, que eu acho muito legal. E eu acho que a gente, né, esse programa mesmo, trazendo você aqui, dando o seu relato de experiência profissional, se a gente puder contribuir um pouco para quebrar esse estigma, esse preconceito que existe na sociedade, a gente tem que fazer isso, né? Falar, mostrar que a mulher está, sim, no mercado de trabalho, que ela é capaz, sim, de atuar nessas áreas, né? Que sempre foram muito masculinizadas, né? Que sempre foram muito dos homens. Não tem diferença, né? É tão profissional quanto qualquer outro homem que estivesse ali fazendo aquele trabalho, né? Com certeza. E hoje, você, enquanto uma profissional que está atuando aí no agronegócio, você se sente realizada profissionalmente? Muito, muito. Sou muito feliz com a escolha que eu fiz, né, lá atrás, de fazer veterinária. Eu acho que é uma área belíssima.
Eu acho que o agronegócio ele tem ganhado cada vez mais espaço, mas ganhado no sentido assim, o espaço que é dele, que ele tem que ocupar, que ele tem que ser valorizado pelo que ele é, sabe? Então, eu acho que as pessoas estão vendo que elas precisam do agro para que o país, para que a economia se movimente, né? Para que o país possa prosperar, né? Então, eu sou muito feliz com a minha escolha. Eu falo que uma das minhas felicidades maiores é quando eu vejo que eu consegui, através das minhas aulas, através das minhas palestras, das minhas mentorias, é que eu consegui despertar no outro o desejo do aprendizado, sabe? Então, a cada aula, a gente que dá aula há muitos anos, né? Eu dou aula há quase 20 anos, a cada aula é um frio na barriga. Tem gente que fala comigo, Fabrícia, mas você gosta de dar aula? Eu falei, eu adoro, porque cada aula é um frio na barriga, é um desafio, porque eu não sei a turma que está lá. Eu não sei quais são as perguntas que virão até mim. Eu não sei quais serão as dúvidas, quais serão os questionamentos. E isso me motiva. Saber que tem uma outra pessoa ali curiosa pela minha experiência, pela minha condução, pela minha orientação, me dá muita motivação. Por mais que o conteúdo, né, que a gente dê semestre após semestre seja o mesmo, igual, cada aula, né, é uma experiência única. Com certeza. A gente sabe isso que você mesmo falou. São pessoas diferentes. A pergunta que teve na semana passada não vai ser, com certeza, a mesma pergunta dessa semana. As dúvidas serão diferentes, né? Cada aula é uma experiência diferente. E a gente que é professor, a gente sabe, né? Eu costumo brincar, eu já falei aqui em um outro programa, que parece que a gente é picado por um bichinho e né, esse vírus pega e fica, né? Pro resto da vida. Você mesmo, acho que chegou a comentar aqui que por mais que você realize esse trabalho de consultoria, a sua realização é dentro de sala de aula. Né? Dentro da sala de aula. Com certeza. Né? Minha realização é desenvolvendo pessoas, seja em sala de aula, seja lá dentro da orientação, lá na consultoria, né, do sistema educacional, seja numa palestra, numa capacitação. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão se desenvolvendo através da minha fala, do meu mostrar de caminho, né, da minha orientação, de alguma forma. E com relação a planos para o futuro? Planos profissionais ou pessoais mesmo, você tem? Nossa, boa pergunta, Lucas. Agora você me pegou. Eu tenho. Eu sou uma pessoa de muitos planos. Faço planos a longo prazo. Eu trilhei esse caminho da academia, né? Como eu te falei, de mestrado, doutorado. Em algum momento, a minha vida deu uma guinada, mas eu continuei no desenvolvimento de pessoas, né? E para eu continuar fazendo isso, eu queria fazer de forma maior, que afetasse mais pessoas, né? Que eu conseguisse atingir um número maior de pessoas. Então, eu tenho vontade ainda de dar muitas palestras, de viajar muito o Brasil, de mostrar o que os cursos de ciências agrárias têm capacidade de fazer, o que o agronegócio tem de potencial. Então, eu tenho muita vontade ainda de difundir essa área tão bonita e esses profissionais que eu acho que são profissionais, eu acho que são profissionais que podem se tornar indispensáveis dentro da cadeia, Sim. Sabe? Muito do que a gente tem hoje, sabe, Lucas, na cadeia do agronegócio, a gente tem em várias pontas dessa cadeia, a gente tem outros profissionais trabalhando com assuntos relativos à veterinária, à zootecnia, à agronomia. E por que esses outros profissionais ocupam esse lugar? Porque a gente não tem, às vezes, um profissional de ciências agrárias qualificado. Então, eu acho que a gente tem muito potencial para crescer ainda, sabe? Acho que essas pessoas podem se desenvolver muito ainda. Eu ia comentar até sobre esse ponto mesmo que você colocou, né? Que você tem falado aqui ao longo da nossa conversa que o agronegócio ele tem crescido, ele tem, né, tido um maior reconhecimento, acho que nos dias de hoje, na sociedade. E eu, como uma pessoa que não sou da área, sou leigo totalmente, dentro dessa área aí do agronegócio, vendo de fora, eu acho
eu percebo que a sensação que dá é que as pessoas hoje começam a entender que lidar com o campo não é simplesmente ter aquele conhecimento ali do dia a dia, mas é necessário um conhecimento técnico, um conhecimento profissional, né? Porque você trazer realmente uma pessoa que tem um conhecimento técnico profissional, isso pode gerar um custo agora, né? De você estar ali pagando esse profissional, de você estar, vamos dizer, gastando dinheiro com esse profissional, mas isso vai trazer um resultado positivo ali na frente, né? Você trazer esse profissional que tem essa visão técnica, que é capacitado para poder direcionar aquilo que efetivamente você tem que produzir ou você tem que fazer no campo. Exatamente. Isso que você falou é importante porque a gente pensa na história, né? Como é que foi a formação do nosso país? A gente pensa lá, onde que você já deve ter ido em alguma fazenda, Sim. né? Às vezes fazendas de parentes, né? Fazendas às vezes pequenas ou médias, né? Mas aquela pessoa lá de trás, né? O seu parente, o seu avô, o seu pai, eram às vezes pessoas que lidavam com a fazenda como um hobby. Exatamente, né? Então, elas tocavam a fazenda sem muita instrução do negócio, não encarava aquilo como um negócio, né? Então era assim, eu tenho um trabalho e no final de semana eu vou para a fazenda e eu dou as diretrizes, falo o que tem que ser feito ou não, né? E cada vez mais a gente vê que está existindo uma profissionalização. Exatamente. Né? Então, se não existir essa profissionalização, o fazendeiro quebra. Ele não dá conta, porque hoje o mercado é competitivo. E tem tido uma mudança de mentalidade, né? Dessas pessoas que estão ali na fazenda, que estão ali produzindo, no sentido de que realmente eu preciso trazer uma pessoa que tem um conhecimento técnico, que isso vai gerar, consequentemente, um resultado mais competitivo, vou ter um resultado mais lucrativo. Com certeza. Né? Hoje em dia, graças à evolução aí dos meios de comunicação, eu falo até a própria pandemia, que teve o lado negativo, mas ela trouxe essa questão aí das mídias e da gente conseguir fazer um curso à distância. Uhum. Quantos técnicos que eu mentoro, que hoje eu consigo, a pessoa está lá num fim de mundo, mas tem internet. Então, ela consegue, à distância, ela consegue se profissionalizar, ela consegue fazer um curso, né? Ela consegue aprender uma nova competência, né? Então, eu acho que esse lado é muito positivo, porque a dificuldade do acesso à informação, ela não existe mais. A gente pode falar que se existe, é mínima. Então, quando a pessoa quer, ela tem lá, todo mundo, você pode ir em qualquer fazenda, olhar qualquer equipe de vaqueiros, de capatazes, todo mundo tem um celular com internet. Uhum. Né? Então, se tem um celular com internet, a pessoa tem total capacidade de fazer cursos e de se profissionalizar e de aprender mais. Tá certo. Fabrícia, a gente poderia continuar aqui, né? Bater um papo. Como eu já falei aqui na nossa conversa, eu acho que você trouxe pra gente uma luz, né, para muitos profissionais, muitas pessoas que estão aí na área das ciências agrárias, né? Mas a gente precisa encerrar. Sim. E para que a gente feche aqui o nosso bate-papo, quem quiser ter o contato com você, falar com você, eu estou abrindo aqui o espaço para que você possa ou dar os seus contatos ou deixar uma mensagem aí para quem está ainda nos acompanhando. Obrigada, Lucas. Assim, eu pensando nas mídias sociais, né, tem o meu Instagram, que é Fabrízia Lima, né, então podem me procurar no Instagram, escreve? Fabrízia, com Z, Lima, tudo junto. Também estou na Faculdade Arnaldo, né, podem me procurar lá, sou professora da Fisiologia, na veterinária. E uma mensagem que talvez eu queira deixar é que eu acho que as pessoas, uma palavra que eu acho que a gente deve enfatizar é o autoconhecimento. Se você quer ter um desenvolvimento de carreira, se conheça. Procure se conhecer cada vez mais. Qual que é seu perfil? O que você gosta? Né? Como que é a sua comunicação? Entenda os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, que eu acho que a velocidade desse desenvolvimento, ela aumenta e a aquisição do sucesso é mais garantida. Concordo plenamente, Fabrícia. Muito obrigado novamente. E, pessoal,
continue acompanhando o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais da Faculdade Arnaldo, porque outros programas tão bons quanto este ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.